Bem, meus amigos, nada não está tão ruim que não possa piorar. Vocês lembram desta frase quando o presidente da República falava justamente da situação econômica do nosso país? Pois bem, ele tinha razão, porque ontem apareceu o presidente do Banco Central, Roberto Campos, falando que a inflação atingirá o seu pico em abril ou maio deste ano, trazendo uma perspectiva cada vez mais negativa para a economia brasileira e, evidentemente, mais dias difíceis para os brasileiros. O mesmo presidente havia dito que a inflação deveria atingir 6,7 pontos percentuais, 6,7 pontos percentuais entre janeiro e fevereiro, né? Isso nos últimos 12 meses. Só que essa perspectiva furou e quando chegamos ao final de janeiro, esse índice dos últimos 12 meses já estava em 10,38%. E segundo o presidente do Banco Central, é justamente por conta de fatores internacionais, o Brasil está sendo pressionado, bem como pela alta da energia elétrica e dos combustíveis, que não para de subir. E aí a perspectiva é amplamente negativa para os brasileiros, que já estão tendo que conviver com a inflação nas alturas, sem que o governo adote medidas para frear essa escalada desenfreada da inflação, que vem dilapidando, sobretudo, o poder de compra dos brasileiros, mais ainda dos mais pobres, porque, segundo os institutos de pesquisa, a inflação dos mais pobres ela é mais alta do que os mais ricos, ou seja, os produtos que os pobres consomem subiram mais que os produtos que os ricos consomem. Parece até brincadeira, né? Porque quem tem menos acaba pagando bem mais. E quem tem mais não teve uma inflação tão alta como quem ganha pouco, quem é assalariado. Portanto, é uma perspectiva amplamente negativa para o ano de 2022, justamente no ano eleitoral, onde vão aparecer, claro, candidatos à torta e à direita, fazendo promessas de recuperação da economia, mas o eleitor ele deve ficar bastante atento a tudo isso e saber exatamente quem tem condições ou não de resolver essas problemáticas. Quem no passado ou num passado recente solucionou ou não os problemas da economia. E aí você vai ter que fazer essa medida, esse peso. Porque senão a gente corre o risco de continuar nesse patamar decrescente de economia, as pessoas ficando cada vez mais pobres, endividadas, sem ter o que fazer. E agora a medida que o governo tomou através do Banco Central foi aumentar a taxa de juros. Para o quê? Uma das consequências é frear o consumo, para que possa justamente frear essa escalada da inflação. Esse é um dos efeitos da subida dos juros, porque quando sobe os juros, fica mais caro tomar crédito, fica mais caro o cartão de crédito, fica mais caro o empréstimo consignado, fica mais caro comprar uma casa. Ou seja, se você vai comprar no crédito, tudo fica mais caro porque a taxa está alta. E aí é uma faca de dois gumes, porque você pode até controlar um pouco a inflação, mas do outro lado você impede o consumo e afeta a economia, né, com baixo consumo, e você pode colocar justamente o setor empresarial numa situação cada vez mais periclitante e pior do que já está, porque ele já vem sofrendo por conta dos efeitos da pandemia, com as baixas vendas, tentou-se uma recuperação nessa reabertura, mas agora vem essa lapada justamente para frear o consumo.
Eu diria que a gente está naquele patamar de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E sinceramente, eu não vejo saída a curto prazo, porque este governo já se mostrou acéfalo, já se mostrou que não tem ideias para absolutamente nada, uma equipe econômica fraquíssima, um ministro da Economia que não está nem aí para resolver os problemas econômicos, a não ser seus problemas pessoais e dos banqueiros. E a gente está num beco sem saída, sem saber para onde vai. Com salário sem aumento real, esse aumento pífio que foi dado pelo governo, que mal dá para pagar as contas básicas. Então, eu diria às pessoas, a você, a mim, a todos nós, que o momento é de repensar no que você vai gastar, no que você pode gastar. Porque não é hora de se endividar. Não é hora de fazer créditos a longo prazo. Porque a taxa de juros está muito alta e você vai pagar muito alto por isso. Infelizmente, esta é a situação do Brasil. O governo não tem solução e, enquanto isso, a inflação a passos galopantes. Quem paga a conta? O cidadão brasileiro, sobretudo os mais pobres. Infelizmente, essa é a situação do Brasil. Infelizmente. De mal a pior. Nada não está tão ruim que não possa piorar. Não é mesmo, presidente? Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!